Comprei um imóvel em condomínio. E agora? O que eu faço? Me fala aí, Rafael Crisólogo. Tudo bem? Opa, tudo bem, Laíse? Que bom você estar aqui presente hoje. Nosso segundo convidado aqui do segundo episódio do Talk Síndico. Um síndico 5 estrelas, que não é para qualquer um. Conta aí, Rafael, como é que é essa certificação sua? Como é que você começou, na verdade, né? Como é que você começou a ser síndico? Vamos É, começar por aí. bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, com você, para a gente fazer esse bate-papo bacana. Mas então, como eu comecei como síndico, né? Como na maioria das vezes as pessoas começam, em 99,99 dos casos, a pessoa já mora no condomínio, e aí, diante de uma assembleia de eleição, ou às vezes por falta de opção daquela assembleia, ou às vezes por interesse do próprio candidato, acaba sendo eleito e se torna síndico. Comigo também não foi muito diferente, porque logo que eu adquiri uma unidade em um condomínio, onde eu moro até hoje, por falta de opção naquela época, eu acabei me colocando à disposição por livre, espontânea pressão, Ninguém assim, queria o BO, jogaram no seu colo, né, ninguém Rafael? Falou, toma aí, queria. síndico. Quem era síndica na época era a própria construtora. Aí teve uns problemas, o pessoal não estava conseguindo atender os moradores. E ali no meio do grupo, né, dos moradores, acabava que eu dava algumas opiniões, algumas sugestões, e o pessoal acabou me empurrando aí para esse cargo. Na época eu não sabia nada, nossa, não sabia nada mesmo. E, e diante dessa falta de informação, eu fui buscar conhecimento, né? Foi quando eu busquei me especializar e mas a certificação 5 estrelas veio bem depois, assim, depois de ter estudado bastante, uns 4 anos após, assim, eu me tornar síndico onde eu moro, né? Mas falando especificamente da certificação 5 estrelas, ela é uma prova, né? Não é somente uma prova, na verdade, ela é um processo, digamos que é o processo mais renomado hoje na questão de certificação para síndicos, porque ela tem como respaldo um braço docente da USP, né, Universidade Federal de São Paulo, que é a Fundação Vanzolini. Então, uma instituição chamada Gabor RH, né, que é uma instituição de ensino lá em São Paulo, gerida ali pela família Carpati, mas especificamente falando do Ricardo Carpati, né, idealizado por ele, e ele criou isso justamente para trazer mais profissionalização para o mercado de síndicos, né? Síndicos profissionais, que está crescendo bastante. Mas para fazer essa certificação, você já tem que ter um pré-conhecimento ali, uma É, experiência. assim, é uma prova muito desafiadora. Além da prova, né, uma prova com 80 questões, você tem que acertar Uma 80%. OAB. Alguns candidatos dizem, né, que é mais difícil do que a prova da OAB. Candidatos esses que são até advogados e que também atuam como síndico e fizeram a prova. E além disso, é um processo assim, você tem que ter a ficha 100% limpa, você não pode ter antecedentes criminais, você não pode ter condenações na justiça. Então, não é só uma prova, como muitos dizem, é um processo. E para você manter a certificação, você também passa por outros processos de aprendizagem, né? A plataforma nos dá cursos periodicamente de atualizações, de novas normas, e você tem que fazer ali as redações, né? Você tem que ser aprovado em pelo menos 3 das 4 redações que eles passam para a gente a cada 2 anos, para você se manter É certificado. bem técnico. Muito técnico, tá? A prova, assim, é 100% técnica mesmo, de conhecimento sobre o geral, né? Engenharia, direito, questões sociais, RH, normas técnicas da E isso NBR. contribuiu muito no teu desenvolvimento como síndico, essa Contribuiu certificação? porque, por exemplo, quando eu soube dessa certificação, eu fui atrás, né, para conhecer um pouco melhor e do que se tratava, se realmente tinha relevância. Depois que eu vi o peso que ela tinha e a instituição que estava por trás disso, eu comecei a estudar, né? Essa prova, na verdade, esse processo ele é disposto ao mercado a cada 6 meses, né?
A cada 6 meses eles lançam uma turma nova e eu fui estudar, né? Fui tentar conhecer, dialogar com pessoas que já tinham feito, alguns não tinham passado, falaram que era muito difícil. Eu falei, aí isso me motivou ainda mais. Quando eu vi lá que a taxa de aprovação era só de 6% na época, eu falei, nossa, então eu tenho que ser Não, desses isso é um 6%. critério do síndico. Ser desafiado Sim, e correr atrás, porque o síndico ele é assim. Esse é o perfil do síndico hoje, né? Então quando eu vi que, opa, isso aqui não é para qualquer um, mas é isso que eu quero, né? Eu não quero ser qualquer um. Então foi aí que eu me motivei ainda mais e fui estudar e fiz a prova, consegui passar de primeira, né? Eu lembro que na época, mas era aqui no Paraná, foi eu e mais 3 que passaram. Mas é uma prova muito concorrida e bem E técnica. disso tudo, dessa certificação, o que você utiliza no seu dia a dia? Utiliza tudo, porque assim, ó, a certificação 5 estrelas, ela não é só a certificação em si. Por exemplo, ela é muito benéfica para os condôminos. Os condôminos não sabem disso. Mas só do sistema fazer ali a seleção dos melhores síndicos que tem não somente conhecimento, mas tem também ficha limpa, né? E eles são obrigados a se atualizarem periodicamente. Isso já é um ganho muito considerável para o mercado em si, né? Para os condôminos. E também, o que eu ia falar? Até esqueci. Mas essa questão da ficha limpa, o síndico hoje em dia, ficha limpa é difícil, hein? É, Porque por qualquer motivo, o síndico tá levando processo, né? Qualquer coisinha não que leva acontece ali, processo. seguro, morador, Mas assim, inadimplência. ó, o que isso nos traz? Isso nos traz atualizações constantes, tá? Você tem uma comunidade junto com outros síndicos 5 estrelas, síndicos de elite mesmo, né? Os maiores do Brasil estão lá. Tem um mercado muito forte em São Paulo e sempre que acontecem jurisprudências, né? Temas novos no mercado, nós somos os primeiros a saber, porque aquela comunidade ali está muito bem amparada em questão de conhecimento, né? Então isso traz para a gente, por exemplo, questões de Airbnb, né? Quando é muito polêmico ainda não tem uma jurisdição sobre isso, mas a gente consegue acompanhar ali na íntegra quais são os melhores caminhos a se tomar até o momento, entende? Então a gente está sempre sendo atualizado. Legal, legal. Mas essa questão dos melhores síndicos do Brasil, né? A gente tem vários nomes aí no mercado que são excelentes. São, pelo menos, né, a gente conhece como pessoas assim que ingressaram no mercado e levaram muito conhecimento para todo mundo. Então, assim, o que a gente vê muito hoje também é uma galera aí que faz muito marketing, né? Sim. Mas e a profissão? E o profissionalismo da pessoa? Será que está em dia mesmo? Porque a gente vê muito isso. Uhum. Então, assim, eu sou muito daquela percepção que o síndico, ele aprende muito no dia a dia ali no condomínio, na experiência. Sim. Ele tem que estar bem aberto ali, né? A aprender com os moradores, porque cada experiência, gente, é única, não adianta, né? Cada condomínio é de um jeito. Eu costumo dizer que o cargo de síndico, ele é muito operacional, né? Tem muita questão administrativa? Tem, mas ele é muito mais operacional, né? Porque você tem que estar no condomínio, você tem que estar presente no condomínio, você tem que fazer visitas periódicas. Por exemplo, eu sou síndico de 5 condomínios grandes, e também sou preposto por uma outra administradora também, que já tem uma quantidade boa de condomínios, e lá eu presto assessoria, né? Faço lá o operacional para eles. Então, o cargo de síndico, ele é muito, assim, tete a tete com o morador, entende? Senão, se você não entende os anseios dos moradores, você não consegue fazer uma boa administração. E você só vai conseguir fazer uma boa administração se você conseguir fazer a leitura perante aquela comunidade condominial. Com certeza. E é única, né? Cada Sim, condomínio que você entra é uma experiência que você tem. cada condomínio é um ecossistema diferente, Uhum, tá? é verdade. E aí, a pergunta de hoje é: comprei um imóvel em condomínio. E agora? O que eu faço? É, Qual que é o próximo passo aí? Eu nunca morei em condomínio, não tenho noção como é que funciona isso tudo, essa dinâmica. Só ouço aí falar na internet aí o pessoal reclamando. teria que fazer um checklist, é interessante o pessoal anotar aí se quiser, tá? Por exemplo,
vou comprar um apartamento. O condomínio está sendo lançado. Apartamento novo, condomínio novo, né? Aí vale a pena você contratar um engenheiro ou um arquiteto para poder te ajudar na vistoria do imóvel. Existem empresas especializadas nisso hoje em dia, né? Empresas que fornecem serviço de vistoria de entrega de Tem imóvel. técnico em edificações também que faz a Isso, medição, né? isso. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o projeto ali do seu apartamento, né? Conforme você comprou, ele vai fazer as medições para ver se está batendo. Ele vai conferir as lajotas, vai conferir o encanamento, a parte elétrica para saber se está tudo certinho, se está tudo funcionando, para que quando você fosse mudar, né, você não se depare com surpresas ruins, por exemplo. A tomada do quarto não está funcionando, tentei ligar o chuveiro, não tá. Tem. Ou faz a medição, ele tem 6 É, metros a tem menos, tem várias azulejo, situações isso assim, mesmo, acontece bastante. tem azulejo soltando e tal. Então, essa vistoria inicial, através de um técnico, né, capacitado, ele vai ajudar bastante nisso, tá? E aí, prédio novo, né, a parte da área comum já é com o síndico, ele vai ver o que está dizendo ali o memorial descritivo e o manual do síndico, que a própria construtora entrega. Mas agora, o que mais acontece assim, vou comprar um apartamento no condomínio que não é novo, né? Vou comprar usado. Aí o que você tem que fazer? Você tem que verificar, além do histórico, né, de dívidas do imóvel que você pretende adquirir, você tem que verificar também o histórico de dívidas do próprio condomínio. Por exemplo, às vezes a gente lida assim, com situações que o morador está adquirindo um imóvel e depois que ele entra, aí vem lá, ele tem uma expectativa da taxa do condomínio, um certo valor, e depois essa taxa vai subindo progressivamente. Nossa, acontece muito isso. Isso. Aí ele vai procurar saber, o condomínio foi julgado, foi processado, condenado numa ação trabalhista, né? Geralmente são bem caras, né? Quando não se segue ali as diretrizes corretas de contratação e manutenção daquele funcionário. Então, às vezes acontece do morador que acabou de comprar o imóvel, ele vai se deparar ali com dívidas que eram de gestões passadas, de períodos passados antes dele entrar no apartamento. E aí ele vem nos questionar. Olha, mas isso aqui é de antes, né, de eu me mudar. E, infelizmente, esse morador acaba adquirindo, junto com o imóvel, ele adquire terreno, né, isso, ele adquire também todo esse vinculado. ônus que é vinculado tanto com o apartamento dele quanto ao condomínio em si. Então, o que você tem que verificar? Você tem que verificar se o condomínio não tem assim patologias estruturais que possam vir a causar no futuro uma grande despesa, né? Isso também entra na conta. Você tem que... É válido pedir para o síndico uma certidão negativa, né? Mas aí então seria o ideal, antes de eu comprar, de eu efetuar ali a transação ali da Antes compra, de comprar. entrar em contato com o síndico. Isso, Mas como é que eu faço para entrar em contato com o síndico? Como é que eu... Porque assim, as imobiliárias, muitas vezes, né, não fazem essa ponte assim. Não, a imobiliária não faz. O que acontece? Quando você vai lá fazer a visita no imóvel, você vai estar acompanhado de um corretor e tal, vai passar pela portaria, já pega ali o contato do síndico com o porteiro. Olha, poderia me passar, eu quero fazer só umas perguntas e tal, né? Se o condomínio não tem portaria, geralmente quando é síndico profissional, ele deixa ali, né, uma plaquinha informando que aquele condomínio é administrado por um síndico profissional, ali tem o contato, tem o e-mail, você pode fazer isso, né? Ou se você viu que não tem quem procurar, procure um morador mesmo, um vizinho. Ou pede para imobiliária um boleto. É. Pede um boleto para imobiliária, da última taxa condominial que geralmente, tá lá, ó. geralmente a imobiliária vai saber quem é que administra. E se for um administrador, a administradora vai saber quem é o síndico. Daí é só entrar em contato com ele. Mas é interessante fazer esse checklist, né, do que está englobando ali atualmente a taxa do condomínio e o que pode vir a acontecer no médio e longo prazo, né? Às vezes você vai comprar um apartamento, uma casa no condomínio e não vê, por exemplo, que possa ter infiltrações na garagem, né? Chega lá no dia de chuva e você vê que está chovendo dentro da garagem e já é um problema que vem se arrastando há anos e que será necessário fazer uma grande chamada de capital
para sanar Vai aquele custar caro, problema. vai custar caro. E esse morador novo, ele vai ter que participar da cota ali de participações. Se ele tiver vaga, sim, né? Sim, mesmo se ele não tiver vaga. Se ele não tiver vaga, ele vai ter que participar também. Vai ter que pagar também. Por quê? Tá? Porque a garagem, ela é uma área comum do condomínio. Então, mesmo que ele não usufrua de vaga de garagem, ele vai contribuir com a sua cota, né? Conforme a sua fração ideal, porque a garagem faz parte da edificação. Olha só, eu não sabia disso, hein? É. Uma boa questão aí pra gente conversar. É igual um outro assunto também bem polêmico com relação ao elevador, né? Geralmente o pessoal do primeiro andar que não usa o elevador, eles acham injusto pagar pela manutenção do elevador. Só que o elevador faz parte integral daquela edificação. Mas o elevador tá à disposição ali, né? Exatamente. Diferente da garagem. Se eu não tenho vaga, eu não mas vou utilizar a garagem. Não vai utilizar a garagem, mas, por exemplo, você tem uma patologia muito acentuada de infiltração e está prejudicando as ferragens, está prejudicando os pilares. Tem o risco de colapso. Quem que vai ser prejudicado? Toda a edificação. Todo né? mundo. Então, por isso, todo mundo tem que participar para fazer a boa manutenção dessas áreas. Nesse caso faz total sentido, né? Essa questão mesmo. Exatamente. Mas assim, por exemplo, quem nunca morou em condomínio é leigo. E eu falo isso por mim, gente. Eu nasci numa cidade que não tinha condomínio. Quer dizer, não tem condomínio, não tem nenhum prédio. Então eu não tinha noção do que era. Eu aprendi tudo aqui. Depois que eu vim pra cá, morar aqui em Curitiba, e trabalhar, enfim. E aí, como é que você vai pedir isso pro síndico? Você nem sabe o que você vai pedir pro síndico, né? Você pode fazer um checklist depois pra gente deixar lá nas redes sociais pro pessoal saber exatamente o que eles devem pedir, assim, olha, síndico, eu preciso de uma taxa condominial anterior, eu preciso verificar se tem processo, uma certidão, algo assim, pra gente poder passar pras pessoas, né, pra todo mundo poder também saber exatamente o que perguntar, porque é duro quando você não conhece, né, o caso, a situação. Mas assim, a maioria, isso é quase todo mundo, né? Eu mesmo, quando comprei uma casa no condomínio, não sabia nada disso, né? A gente só queria que entregasse logo e ir para lá, né? Sair do aluguel, digamos assim. Mas o que é importante, né? Eu até vou soltar um tema polêmico aqui, um assunto polêmico, que assim, quando a gente está nas rodas lá dos colegas, e eu venho pensando nisso há algum tempo, para poder instigar esses colegas que são mais fluentes, para que pudesse ser lançado um projeto de lei obrigando assim a pessoa que pretende adquirir uma unidade habitacional dentro de um condomínio, ela tinha que ter uma certificação de pelo menos um mini curso sobre como é viver no condomínio. Que dali ele vai ter uma breve introdução sobre a própria legislação em si, né? O nosso Código Civil, que é o 10.406, né, de 2002. Mas daí ninguém vai querer morar em condomínio. Então, a base da maioria dos problemas que nós temos hoje em condomínio é desconhecimento da legislação que trata sobre isso. E mesmo que seja obrigatório, dever do morador, do proprietário ali, do condômino, ele é dever dele conhecer o regimento interno. Mas ninguém procura saber. Ninguém quer saber. Só na hora que dá um problema que Então eu acho que deveria ser igual pilotar carro. Você quer pilotar carro, você vai comprar um carro, você tem que ter no mínimo a carta de habilitação, né? Certo? Então, para morar em condomínio, conhecer a lei de trânsito para você poder sair na rua. Eu acho que assim, deveria obrigar as construtoras a fazer esse curso prévio. Opa, então vamos lá, vamos reunir essa turma aqui que acabou de comprar os apartamentos e vamos dar uma aula para eles de como é morar em condomínio. Principalmente em condomínios assim, mais populares. E o morador que der problema, levar muita multa, depois faz a reciclagem. Igual o Detran, né? Mais ou menos isso, né? É importante, sim. As pessoas realmente não conhecem. E querendo ou não, você convive com outras pessoas. Exatamente. Você é seu lar ali. Você tem outro comportamento, né? Você não tem o mesmo comportamento na sua casa que você tem no seu trabalho. É uma outra perspectiva de moradia, uma outra modalidade de moradia. O que acontece? Você vai morar no condomínio, você tem que estar ciente de que você vai estar dividindo o espaço com outras pessoas. E nós não estamos falando só dos espaços comuns. Nós estamos falando até de espaços privativos, né? O que vai separar você do vizinho? É uma parede. Exatamente. É muito próximo, né? Um negócio que dá briga pra caramba é fumar na sacada. A sacada é uma área externa e o morador se acha, né, no direito de fumar ali fora, mas acaba
a fumaça indo todo para o apartamento de cima, né? Você está dentro da sua área privativa, mas você, digamos assim, não tem total liberdade de fumar ao ponto de atrapalhar o seu vizinho, né? Aí vem Então, aqueles pilares da saúde, saúde, segurança e sossego. segurança e sossego. Então, você tem que estar atento. O condomínio, pelo menos na minha visão como síndico, ele é um ambiente muito hostil. Mas aí entra também a questão de, por exemplo, tá chovendo. Você não quer que a água entre na tua casa. O que você faz? Fecha a porta. Então, assim, eu acho que é muito difícil, porque as pessoas têm que ter um pouco de compreensão entre elas. Tem, claro, as pessoas que abusam, né? Que fazem de Sim. propósito para incomodar o outro morador, né? Com som, barulho de salto, logo pela manhã, 6 horas da manhã, fora do horário ali Sim. permitido, né? Então, assim, tem gente que realmente abusa, que não tem bom Isso. senso. Que não pensa assim, ah, e se fosse comigo? E tem gente que, infelizmente, não sabe muitas vezes, né? Uhum. Não tem noção que tá incomodando. Quando a gente vai morar em condomínio, a gente deveria saber que nós vamos ter os nossos direitos, mas também nós vamos ter nossos deveres. E, por sinal, nossos deveres são muito maiores que o nosso Com direito, certeza. né? O nosso direito não pode se sobrepor ao do outro, né? Essa é a lei básica, o princípio básico, né? Que todos deveriam conhecer, mas não conhecem. É o princípio da empatia também, né? A maioria das pessoas não tem, assim, eu vou adotar um comportamento de forma que não impacte o meu vizinho negativamente, né? Quem que pensa assim? Ninguém. Quase ninguém. Mas é só se pôr no lugar do outro, né? É uma Aí coisa que tão tá a barreira, simples, né? Mas as pessoas não conseguem, gente. Eu não sei o que acontece. Não sei qual que é a dificuldade que as pessoas têm de falar, nossa, se fosse eu com esse som ligado uma hora dessa, se fosse comigo, eu ia gostar? Não ia. Mas as pessoas não ligam, não se importam. Hoje em dia a gente tá numa sociedade que é imediatista, egoísta, infelizmente, né? As pessoas não sabem conviver em sociedade, ainda mais em Isso. condomínio. É o maior problema que nós temos hoje. No Brasil hoje, né, estatisticamente falando, mais de 1/3 da população já mora em condomínio, né? O setor de construção civil cresceu muito, até mesmo na pandemia não parou. Prédio, né, as cidades estão ficando cada vez mais verticalizadas e a modalidade de moradias em condomínio tem crescido muito, né? São mais de 68 milhões de pessoas É muita morando em gente no condomínio. condomínio, né? E aí, o que que acontece? Uma alta taxa de migração de pessoas que antes moravam em casa, agora estão conquistando o sonho de ter um apartamento, morar num condomínio, em busca de quê? Mais lazer, segurança, né? Tranquilidade, paz. Mas na hora que chega lá é um inferninho, né? Então, Não, é difícil. então a pessoa tem que saber, tem que estudar bem, né, antes de fato, fazer essa escolha. Opa, eu vou comprar uma casa no condomínio, mas como é? Como é que funciona isso? Né? Tem norma? Tem que procurar saber. Né? E uma das principais situações é você fazer um estudo antes. Mas tem muito morador que é exatamente assim, ó. Ele entra no condomínio, ele sabe que existe um regimento, uma convenção, assim. E tem o bom senso, né, gente? Que a gente precisa de muita coisa pra Mas saber. falta de costume. Mas aí ele não segue. Então, assim, ele é aquela pessoa dos meus deveres, não conheço, mas os meus direitos conheço todos. Então, na hora que alguém vai lá e atinge ele, aí, peraí, os meus direitos. Entende? Isso acontece com muita frequência, né? Sim. Você sabe disso, Não, a gente acontece, vê muito né? isso. Eu sou síndico de alguns condomínios bem populosos, condomínios grandes, e os maiores problemas estão ligados à questão da convivência. Né? Aí tem os 5 Cs lá, né? Que é cachorro, criança, carro, calote e cano, né? São os 5 Cs assim, mais problemáticos dentro de um condomínio. Nesse período de férias, por exemplo, está tendo muito problema com crianças, né? Os pais deixam as crianças brincar soltas na área comum, e aí tem gritaria, né? Correria, e gera bastante reclamações. E quando a gente vai conversar com os pais, eles se acham que estão no seu direito de deixar a criança sozinha ali na área comum. Sozinho não é legal. Sozinho nem pode, na verdade. Menor de 10 anos, né? 12 anos, não Até pode. 12 anos. Não pode ficar sozinho, né, na área comum, sem nenhum adulto supervisionando. Não, tem que ter algum adulto Porque se acontece alguma coisa, exatamente. E aí? Chama o síndico? Aí Quem que chama? Aí acontece alguma coisa, eles vão querer culpar o síndico, como sempre fazem, né? Mas o síndico não pode ser babá do filho dos moradores. Com certeza. Né?
Mas quando você vai notificar, vai chegar, vai conversar com esses pais, eles não ligam, né? E aí, somente mesmo através de uma eventual multa para o pessoal estar aprendendo. Essa questão de multa é bem complexa também, né? Polêmica. Tem que saber aplicar. Né? Porque as pessoas hoje em dia se adverte. Certo. 2, 3 vezes até verbalmente, notifica, manda multa. Aí o morador... Eu já fui processado porque eu apliquei uma multa de R$20 numa moradora. Aí, ó, viu? Sabia? Ficha limpa. Como é que o síndico sobrevive se negócio de ficha limpa? Fui processado, mas não Tem fui como, condenado. Por causa de um cachorro. Né? Essa vizinha que tinha um cachorro de uma raça pequena, eu acho que era um poodle. O cachorro dela ficava latindo muito quando ela saía. E a outra vizinha reclamava. Né? Ela trabalhava à noite, ela era enfermeira. E reclamava que o cachorro não deixava ela descansar durante a tarde. Latia muito e tal. Aí eu falei, olha, grava e tal. Passei um aplicativo para ela, para que ela pudesse registrar essas reclamações. E assim ela ficou uma semana, alguns dias, só fazendo registros, né? E aí foi quando eu cheguei na moradora do cachorro, orientei e tal. Não surtiu efeito. Ela falou, mas o cachorro tem que latir mesmo. O que você quer que eu faça? Que eu amarre a boca dele? Eu falei, olha, não é bem assim, tá? Mas você tem que adestrar o seu cachorro. Seu animal tá latindo o tempo todo também, que ele tá incomodado com alguma coisa, fica né? sozinho, né? Sente a falta. Então tem que adestrar para que ele se sinta confortável quando ele estiver sozinho, senão ele vai ficar chorando, vai ficar latindo e vai atrapalhar os vizinhos. Mas aí ela desdenhou, né? Até que eu tive que aplicar a multa. E como isso foi bem no começo, assim, da minha gestão, eu apliquei uma multa bem curta nela, para que ela pudesse ir se adaptando. Então eu comecei com R$20 ali, e nas reincidências eu fui aumentando. Mas aí ela se sentiu perseguida e ofendida, e protocolou um processo contra mim. Mesmo com a primeira multa, ela continuou acontecendo, o cachorro continuou latindo, ela nada fez. Não. Ela só foi fazer mesmo quando o juiz viu que ela estava errada. E aí deu uma bronca nela, entendeu? E daí, lá no tribunal, ela foi orientada que ela deveria seguir as regras do condomínio e que ela estava totalmente errada. O juiz também me deu me deu uma advertência assim, você foi muito brando com ela. Nossa. Você foi muito bonzinho com ela. Né? Porque eu fiz de tudo para não ser extremo, chegar naquele ponto. Sim, nas 5 taxas, 5 vezes a taxa. Exatamente. Enfim. Mas aí, depois disso, também não tivemos mais problema. Hoje eu converso com ela e tudo mais. Ai, que bom, ela entendeu a situação. Entendeu, é porque isso que importa também. Não adianta você multar, aplicar multa, advertência. E a pessoa não entender o comportamento ali, a conduta dela, né? Porque ela não aprende. Não, então, em qualquer lugar que ela for, ela vai fazer. Ou, enfim, não vai respeitar nunca as regras do condomínio, né? Mas isso tem muito problema, assim. Com relação a cachorro, gato, né? Às vezes, gato passeando no condomínio. Você vai orientar o morador, mas como é que eu vou prender o gato? O gato é um bicho que anda solto. Não é assim. Você tem que pôr tela aí no seu apartamento, tem que pôr tela na sua casa. O seu gato não pode transitar livremente nas outras unidades. Imagina, lá não é o território dele. Com certeza. Imagina o gato andando faz as necessidades no jardim do outro morador. Nossa, esse é outro problema, né? Pessoal, olha, um dia eu vi um vídeo de uma moça no TikTok. Ela estava revoltadíssima com isso, com essa questão de que o animal dela, por exemplo, o condomínio tem um jardim e depois do portão do condomínio, na parte da rua, da calçada, o condomínio tem outra parte do jardim ali, que é uma continuaçãozinha, assim, tem a grade e aí vem uma calçada comum e tem um gramado. Que o condomínio que cuida, o condomínio faz a manutenção e tudo, porque a calçada é do condomínio, o condomínio que tem que cuidar da calçada, a prefeitura, né, obriga isso, e realmente. E aí ela saía com o animal dela, e o animalzinho dela ia lá e fazia ele na grama. E ela não limpava. Bom, enfim, diz ela que limpava, mas aí, depois de tanta polêmica, a síndica foi lá e falou, não, você não limpa. Eu tenho imagens da câmera aqui que seu animal vem aqui, faz as necessidades dele, e você não tem coragem de catar. E ela começou a debater com a síndica o seguinte, mas não tá dentro do condomínio. Tá na rua, tá não sei o quê, sabe? Então, essa foi a questão ali. Mas assim, se o condomínio faz a manutenção, se o condomínio cuida daquela área, é do condomínio, ela tem que respeitar. E mesmo que não fosse, gente, a gente tem que respeitar o espaço que não é nosso.
O que é nosso, a gente tem que cuidar. E o que é do outro, a gente tem que cuidar 2 vezes mais. Não, na verdade é tudo nosso, né? Na Somos nós verdade, que sim. vivemos Só a gente aqui. que paga imposto. A gente que convive, exatamente. Tem um ditado que fala, né? O planeta Terra é um só. Então, nós que estamos vivendo aqui agora nessa era, nós temos que cuidar. Nós temos a obrigação de cuidar. Nós temos que cuidar do nosso condomínio, nós temos que cuidar da rua onde a gente Com mora, certeza. da nossa cidade. E as pessoas não têm essa noção. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm noção assim, do que elas pagam de imposto, que é revertido para a gente em serviço, né? E o serviço que é prestado para a gente, pelo menos o serviço público, ele é muito precário. Então as pessoas sentem falta de civilidade, né? Essa é a palavra. Não tem senso de civilidade, porque nós temos todo um histórico, né, do famoso jeito, que tudo é tratado no jeitinho brasileiro. Exatamente. Tô passeando aqui, se o meu cachorro fizer cocô e alguém vê, eu cato. Se ninguém vê, eu não cato. Entendeu? É mais ou menos desse jeito. O problema não é a ação, o problema é se alguém tá ali. O problema é a testemunha, na verdade. Não tem senso de autorresponsabilidade, né? Não mesmo. Não tem mesmo, não tem esse cuidado de olhar exatamente como você falou, que é tudo nosso. A gente deveria cuidar mais das nossas coisas, não jogar lixo na rua. Mas as pessoas não cuidam nem do condomínio. Exatamente. Então as pessoas não conseguem fazer a separação do lixo ali, a coleta no condomínio, imagine na rua. Né? Então, assim, as pessoas não têm noção do preço que é tudo isso. E eu não digo só de dinheiro, eu digo também da questão de sociedade mesmo, Sim. né? Do preço que a gente paga emocional, psicológico ali no dia a dia. Tudo sai do nosso bolso. Tudo sai do nosso bolso. As pessoas não têm noção disso. Tudo sai do nosso bolso. Você pega o Brasil e compara com países europeus, onde as pessoas têm um senso de unidade maior, né? E elas cuidam melhor do seu país. O Japão, por exemplo, países da Europa. Por que aqueles países são ricos? Porque as pessoas cuidam dele. É diferente do nosso Brasil aqui. As pessoas ainda não despertaram esse senso de que se cada um fizer a sua parte, nós teremos um país melhor, um condomínio melhor, né? Uma das coisas que eu sempre procuro fazer quando eu assumo um condomínio novo e eu vejo que ele está muito dividido, está conflituoso, é justamente tentar trabalhar a união dessas pessoas. Mostrar para eles que estamos todos no mesmo barco. Se cada um remar para um lado e o outro remar para o outro, a gente não vai sair do lugar e ainda é perigoso virar o barco. Exatamente. Né? Então tem que ter esse senso de união, todo mundo trabalhando junto. O lucro é para todo mundo e o prejuízo também, Exatamente. Né? Para que o local seja rico em questão de harmoniosidade, né? Em segurança, e porque é o lar das pessoas. Mas isso é bem complexo, né? Porque deveria começar no lar da gente mesmo. Exatamente. Isso, né? Mas é uma coisa que não vai ser continuada ali fora. Esse que é o problema. As pessoas às vezes a gente vai notificar alguns moradores e eles falam, eu tô na minha casa, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. As pessoas confundem o direito de propriedade como se ele fosse total. Né? Ele não é total. Ele vai até um certo limite. Né? Enquanto você não estiver interferindo em ninguém ou em nada, você tem o direito de agir daquele jeito. Agora, a partir do momento que você extrapola o seu direito da sua individualidade, aí nós teremos um problema. Né? Essa questão que a maioria das pessoas não se atentam quando vão comprar uma unidade em um condomínio. Que é ter a noção assim, eu vou poder algumas coisas, mas eu não vou poder muitas. Né? Sim, com certeza. Vai ter que abrir mão de certas liberdades. Quais liberdades? Eu não posso escutar música alta a hora que eu quiser, ou em nenhum horário. Né? Eu não posso deixar o meu filho solto nas áreas comuns, brincar na garagem, andar de bicicleta, jogar bola no pátio, né? Que não é apropriado para isso. Mas agora, você falou de liberdade, eu vou usar uma frase que eu gosto, assim, claro que não está nesse contexto, mas assim, do Kant, que ele fala sobre o que é liberdade. E a liberdade não é você fazer o que você quer, é fazer aquilo que deve ser feito, né? Então, às vezes, você acha que está fazendo só o que você quer e você é livre. Na verdade, não. Você é escravo de algo ali que você não deveria estar de acordo ali, né? Tem um outro conceito filosófico também, que agora eu não me lembro de quem que é, que também estabelece assim, você
tem liberdade quando você escolhe não fazer aquilo que você queria fazer. Exatamente. Porque senão você é escravo dos seus Exatamente. desejos, dos seus impulsos. Exatamente. É exatamente isso. É tudo. É essa linha de raciocínio. Rafael, mas me conta uma coisa. Qual foi a pergunta mais absurda que um morador já fez pra você? Pergunta. Eu recebo alguns pedidos. Por exemplo, eu queria criar uma galinha aqui na minha sacada. Algo assim, absurdo mesmo. Eu tenho um caso da galinha. A moradora, Sério? ela tem as galinhas. Ela tem 2 galinhas. É condomínio de casa ou de É de apartamento? casa. Só que lá é tranquilo, né? O que acontece? Um vizinho um dia me mandou uma mensagem falando: Rafael, eu tô escutando barulho de galinha aqui no condomínio, eu acho que alguém tá criando galinha. Aí eu fui dar uma investigada, né? Falei assim, vamos ver, né? Se tiver galo é complicado, porque o galo cantando ali 3 horas da manhã, acordando todo mundo vai. Complicado. Aí eu descobri a casa e eu fui conversar com a moradora. Olha, você tá com alguma galinha aí e tal? A gente escutou barulho. Ela falou, olha, eu tenho 2 galinhas, mas são de estimação. Aí ela perguntou, é proibido? Eu falei, não, né? Não é proibido você ter a galinha. Mas se ela começar a voar, a passar pro quintal do vizinho, né? Se ela começar Mas entra a causar... nos animais domésticos daí, a galinha? Não é comum, né? Mas... Não é, né? Assim, o que a galinha não pode interferir? Saúde, segurança e sossego. Não interferindo nesses 3 itens, tá Se ok. ela não cantar, cacarejar de Ela manhã, pode tá ótimo. manter as galinhas dela ali. E tudo que eu orientei era que ela mantesse as galinhas sempre dentro do quintal dela. Mas aí você não tá abrindo um precedente para outro morador que não tem a mesma intenção que ela fazer isso? Por exemplo, vou aproveitar que ele não mandou ela acabar com as galinhas dela lá, vou criar galinha também aqui. Só que aí ele não vai ter o mesmo cuidado. Porque, não, infelizmente, né? Desde que não interfira na segurança, saúde e sossego. Né? Mas dificilmente alguém vai criar um galinheiro dentro de um condomínio. Eu acredito que não. Olha, eu espero que você tenha razão mesmo. Mas assim, às vezes eu recebo pedidos inusitados, por exemplo. Principalmente de verificar câmeras. Rafael, verifica para mim a câmera tal horário, porque eu acho que foi alguém lá em casa na hora que eu não estava lá. Aí é suspeita de traição. Né? Mas aí, quando a pessoa me faz essa pergunta, eu tento aprofundar, tá? Mas o que aconteceu? Eu preciso ter uma justificativa para mim... Não, vira uma festa também essa para mim questão, passar, né? essas imagens, né? Sim, você tem que procurar, dá um trabalhão pra isso. Dá um isso. trabalhão e eu não posso expor as pessoas, né? A questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo. E quando eu vejo que é um assunto sério, eu dou uma olhada antes, né? Mas essas suspeitas, assim, de traição, geralmente eu não passo. Assim, aí você fala, morador, coloca uma câmera dentro da sua casa. Eu oriento, né? Tem a câmera dentro da sua casa, que daí você vai ver tudo que acontece. E eu vi, inclusive. Né? Não vai ficar pedindo pro síndico, porque é da área comum, gente, é do condomínio. Imagina. Tem custo, né? Às vezes tem muita empresa que cobra pra ficar fazendo... A procura, né? Porque é demorado, né? Você sabe o período, o horário ali. Por exemplo, teve um caso de uma mulher que ela saiu, ela viajou, ficou uma semana fora, mais ou menos. E aí ela tava desconfiada que o marido dela tava traindo ela e ela suspeitou que essa amante pudesse ter ido lá na casa. Aí ela me pediu, Rafael, eu preciso das imagens de segunda a sexta-feira para me verificar uma questão. Eu falei, tá, mas que questão? Aí ela não queria abrir o jogo, né? Falou, eu acho que alguém foi na minha casa, uma visita não autorizada foi na minha casa. Eu falei, tá, mas eu preciso saber se houve algum arrombamento, né, algum delito que de repente... Porque, na verdade, você tem que passar imagem só com um boletim de ocorrência. Você tem que ir lá né? na delegacia, prestar um boletim de ocorrência e tal. Aí eu dificultei um pouco para ela e ela acabou desistindo. Né? Mas eu já estava meio que sabendo desse caso. Aí você já mandou o link para ela, assim, compra a câmera aqui na Shopee, que tá baratinha, coloca lá na sua varanda. R$200 você compra uma. Coloca uma câmera lá. Não, porque é absurdo você ter que ser detetive ainda ali da questão pessoal da pessoa, né? O pessoal pede muito também. Deixa as crianças soltas, brincando, aquele monte de criança junto brincando no parquinho, aí uma machuca a outra. Meu Deus do céu. Aí lá vem a mãe. Síndico, eu quero que você olhe quem que machucou o meu filho. Às vezes é um raladinho. É o VAR. É um raladinho. É o VAR do condomínio.
coisa de criança ali, nossa, e já faz um auê. Aí tento dar uma driblada ali pra me esquivar, né? Quando machuca bastante, assim, uma coisa séria que pode ter sido algo não acidental, daí a gente dá uma investigada melhor. Mas acontece muito disso, meu Deus do céu. Mas isso foi o mais absurdo, assim, que já aconteceu? Eu não consigo lembrar agora algo tão extravagante Você assim. já perdeu a paciência com o morador, assim, de chegar num ponto, assim, que ele tirou você totalmente, assim, do equilíbrio que você vive, assim, nessa paz? Perder a paciência, não, mas eu tive um ponto extremo, assim. Era referente a uma briga de casal. Esse casal era um casal de jovens e eles brigavam muito. Eles trocavam o dia pela noite. E não sei o que eles faziam, que brigavam muito durante a noite. Falava alto, gritava. Condomínio que você administra ou Isso, que você mora? que eu administro. Aí o que acontece? Os vizinhos sempre reclamavam. Aí notificamos, multamos e nunca parava. Chamei a polícia algumas vezes, a polícia ia lá e abordava a mulher livrava o cara. Falava, não foi nada, só discutimos aqui e tal. Aí teve uma vez que a situação agravou. E o pessoal me ligando, Rafael, de novo, estão fazendo uma bagunça aqui e tal. Eu cheguei lá na porta da casa e a mulher estava desesperada lá dentro. O cara estava todo ensanguentado. Meu Deus. E eu tava tentando colocar o cara pra fora. Falei, vem pra fora. Né? Pra Você com tentar essa calma toda sua, separar assim. os dois. Namastê, Eu tava Rafael. conversando com ele. Falei, vem pra fora e esperar a polícia, que eu já chamei a polícia. A gente vai esperar aqui fora. Né? E aí os vizinhos tudo em volta, assim, olhando e tal. Pessoal de pijama. Isso era 6 horas da manhã. Meu Deus. Logo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Aí, O síndico sofre, né, Rafael? nossa, nesse dia eu fiquei puto pra caramba. Aí, a polícia não chegava, e o cara não achava a chave pra sair de lá, porque a mulher tava querendo sair do banheiro. Ele tinha se cortado com uma xícara. Tava tudo quebrado dentro da casa, e eu acho que ele se cortou ali com os cacos de vidro. E ele não achava a chave, e eu tive que dar um chutão na porta e arrombar e tirar o cara lá de dentro. Nossa. Aí eu tirei ele lá de dentro e deixei ele lá fora, fiquei até a polícia chegar. Essa foi a situação mais extrema. Aí depois disso eu falei pra dona da casa, né, a menina, falei, olha, se você não mudar o seu comportamento, sua conduta aqui dentro, eu vou abrir um processo pra te expulsar daqui. Ah, moradora antissocial, né? Olha o Isso, tanto de exatamente. casos, né? Olha, Já tava incidente. assim, já tava bem extremo a situação dele, sabe? Os vizinhos já não estavam aguentando mais. Mas o bom é que ela viu ali que o ambiente já não estava legal para E ela. isso que são casas, né? Isso. Imagina se é apartamento. É muito mais. É pior. Perturba muito mais. É pior. Mas aí ela acabou vendendo e foi embora. Ai, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus Meu mesmo. Um Deus. alívio pro síndico quando Nossa. acontecer. O morador dá tanto trabalho, o morador fala, vou embora, vou vender. A gente quase faz churrasco. Faltou fazer churrasco. É bem isso, né, gente? Infelizmente é verdade. Porque é um transtorno. Sim. Nossa, é um transtorno. Porque incomoda todo mundo. E você não tem o que fazer. Você tenta fazer de todas as formas. Só que você tem um limite ali, né? Até onde você consegue chegar. Porque a nossa legislação também, infelizmente, não tem muita coisa. Muitos falam, né? Que ampara. A briga de casal não se mete a colher e tal, mas o judiciário já jogou essa responsabilidade para cima do síndico. Tem leis em quase todos os estados, né? No Paraná tem a lei que obriga o síndico a fazer a denúncia quando tem violência doméstica, quando tem maus tratos aos animais. Então, essa é mais uma responsabilidade que o síndico tem. E se ele se mostrar omisso ali diante da situação, ele responde. Com certeza. E você já teve algum caso, assim, em condomínio de violência doméstica? Fora esse, tem, que é mais ou direto, menos, né? Nessa... Acontece direto, por exemplo, tem lá a briga de casal e tal, a gente orienta que a mulher, ela, né, às vezes até como amigo, assim, eu dou alguns conselhos, falo, é melhor você se separar, você vai ficar apanhando, pede uma medida protetiva. Aí às vezes acontece mesmo dela conseguir a medida protetiva, só que aí ela pede para barrar na portaria, né? A gente pega uma cópia daquela documentação, deixa anexo na portaria, e os porteiros sabem que aquela pessoa não pode entrar dentro do condomínio. Aí a mulher vai lá e autoriza a entrada dele.
É o que acontece muito, né? Aí, isso aconteceu uma vez, e na segunda vez eu fui bem franco com ela. Eu falei, olha, eu tô sabendo que ele tá entrando aí porque você tá autorizando. A próxima vez que ele chegar aí eu vou chamar a polícia e vocês dois vão ter que responder, né? Porque os dois estão descumprindo uma ordem judicial, né? Porque estão utilizando da máquina pública para emitir, né, a medida protetiva, mas não estão cumprindo. Sim, e aí vira essa palhaçada que porque muitas mulheres que realmente, né, precisam ali dessa medida protetiva. Fica passando pano pro agressor. E precisam mesmo deixar essa pessoa bem, bem longe dela e da família, porque traz um risco muito grande. Não conseguem, porque ninguém leva isso a sério, né? Infelizmente as pessoas usam de uma forma errada. Aí os porteiros ficam indignados, que situação também, né, porque, com o porteiro. Assim, Rafael, ela pede para bloquear e depois libera. Porque daí se fala que o porteiro... Porque daí tem isso, por isso que ele também, né? Porque como é que fica o porteiro nessa situação? Aí acontece alguma coisa, ela fala, não, mas foi o porteiro que autorizou. Fica no fogo cruzado, né? Aí o que eu sempre oriento os porteiros é pegar uma formalização assinada, né? Se ela quer que libera, então ela tem que registrar no livro de ocorrência e assinar lá que ela tá liberando e tal. Né, que daí já exime o condomínio de quaisquer responsabilidades. Com certeza, porque isso é bem complicado. Sim. E é que nem a questão também às vezes, ela entra com a medida protetiva, só que a unidade está no nome dos dois, né? A propriedade está em nome dos dois ali, né? Conforme o regime deles ali. Mas segue a medida protetiva. Por exemplo, a mulher ela tem a preferência, né? O homem tem que se manter a tantos metros, geralmente 600 metros. Eu já vi um caso, acho que você sabe, que os dois tinham um apartamento no mesmo condomínio. Ela e ele. Tinham 2 apartamentos, cada um tinha um. E ela pediu a medida protetiva, só que ele tinha um apartamento lá. Então ele também, ele ia ao condomínio, porque ele tinha a unidade dele, não ir na unidade dela, né, no apartamento dela. E aí eu lembro que não dava 300 metros, algo assim. E ele entrou e ele conseguiu barrar e ele podia entrar no condomínio, não na unidade dela, óbvio, mas no condomínio e acessar a unidade dele. Entendi. Foi bem complicado. É complicado isso daí. É complicado, porque daí o que você segue, entendeu? O síndico, o que o síndico faz numa hora dessa? Né? Ele vai atender a medida protetiva ou ele vai atender o outro ali que entrou com um mandado de segurança ali e falou, não, eu preciso acessar a minha unidade, Mas, assim, eu habito ali, ou sei lá. Nessa situação, o que a gente faz? Se essa pessoa, né, no caso, o agressor, ele tem um apartamento aqui, ele, né, é próximo e tal, a gente não pode barrar, né? Porque ele tem ali um direito de propriedade. O direito de propriedade dele se sobrepõe à nossa autoridade de poder barrar ou não. Então, o que acontece? A gente monitora, né? E a gente avisa a mulher. Olha, fulano entrou, ele tá indo lá no apartamento dele. Você quer que chame a polícia? Você vai falar, não, tá tranquilo. Você vai falar, quer que chama, a polícia vai resolver isso, entendeu? E aí, cabe as partes interessadas, né, os ex-cônjuges, tentar uma solução na justiça mesmo, né? Tentar, eu tenho um apartamento lá, fica a menos metros do que foi determinado pela ordem judicial, mas eu tenho que entrar no meu apartamento, senão onde que eu vou morar? Mas olha que complicado pro síndico, né? Porque você tem que ficar monitorando, olha ali, você vive aquilo ali. Você fica cuidando da situação, é bem complicado isso também, o síndico, né? fica no meio do fogo cruzado, né? Querendo ou não. É complicado, nossa, bem, eu acho bem complicado essa questão de violência doméstica em condomínio. A pandemia deu aumentou muito nessa questão. A pandemia, ela agravou muitos aspectos da nossa sociedade, né, em relação à convivência. E nos condomínios, o que era conflito ficou pior. Acentuou bastante. Foram criando-se novos conflitos, na verdade. Muitas empresas de síndicos, né, muitos síndicos profissionais cresceram muito na época da pandemia. Porque ainda, por mais que a gente tenha majoritariamente síndicos orgânicos ainda no Brasil, né, o Brasil tem cerca de 580 mil condomínios. Nossa, é muito condomínio, né? É muita gente morando... Mas ainda mais de 70% é síndico orgânico, síndicos moradores e tal. E quando chegou a pandemia, teve assim uma explosão de renúncias, né? De síndicos moradores que não aguentaram mais a pressão. Toda hora, imagina, na tua porta. Ninguém aguenta. Máscara, cadê a máscara? A questão da máscara é muito engraçado, porque aconteceu muitas situações, né? Qualquer situaçãozinha assim dentro do condomínio,
os moradores têm o costume de chamar o síndico, né? Ah, tá pegando fogo, chama o síndico. Né? Acabou a água. Acabou a água, chama o síndico. O morador nem vai lá, olha, seu registro tá aberto. Às vezes chama o síndico. nem é o problema dentro do condomínio, né? É um problema externo. Acabou a luz. Ah, questão da energia, nossa. Terrível, terrível. É bem complexa essa questão. O síndico, ele é tudo no condomínio. Né? Esses tempos, chega inverno, começa a temporada seca, aí lá onde eu moro tem um lote que é da prefeitura e esse lote é um lote vago. Né? E na época de seca ali sempre tem alguém que taca fogo naquele mato. Nossa. E aí quando espalha fica uma labareda bem alta, né? E os moradores morrem de medo. E é todo ano que isso acontece. E todo ano que acontece, eles me chamam. E a prefeitura? Eles chamam o síndico ao invés de ligar pro bombeiro. Né? Pra você ver. Mas também a prefeitura tem que ir lá notificar, né? Todo ano. Tem que chamar o bombeiro. Não, gente. Qualquer um tem que chamar o bombeiro. Não, olha ali, dá um recado. Dá um recado pros seus moradores. Fala, por favor. Gente, se tiver pegando fogo, chame os bombeiros. Não é o síndico. Não ligue pro síndico. Liga pro síndico depois. Primeiro você liga pros bombeiros. Primeiro faz a ocorrência, depois liga pro síndico. Viu alguma emergência, liga pra polícia, depois você avisa o síndico. Exatamente. Né? Até a questão da perturbação do sossego, né? Quando não é dentro do condomínio também, por exemplo, é no vizinho ali, no condomínio vizinho, o morador pode chamar a polícia, não pode? Com certeza, deve. Né? Porque senão fica, ai, síndico, vai lá, notifica o condomínio do lado, vai lá, fala com outro síndico. O pessoal acha que o síndico é uma mega autoridade, não é. Que acontece? Principalmente nessa questão de perturbação do sossego. Né? Às vezes tem assim um caso crônico, por exemplo, você pega um final de semana aí e tal, aí você tem um apartamento ou uma unidade que está ali fazendo um churrasco, está com a família e está extravasando um pouco, né? E aí os vizinhos já começam a ligar e síndico, você tem que resolver isso. Síndico, vem fazer parar isso. Não consigo nem assistir uma TV. E aí você vai entrar em contato com o morador lá para orientá-lo. Olha, o som está um pouco alto, tenta baixar, tenta falar um pouco mais baixo, as outras unidades estão reclamando e tal. E aí, às vezes, não surte efeito mesmo. Né? Às vezes, a nossa orientação não surte efeito e nem com comunicado de multa. Final de semana retrasado aconteceu. Né? E aí você fala, olha, então eu estou aplicando uma multa a partir de agora. Se tiver reclamações depois deste momento e eu entrar em contato com você e você não ceder, aí é a segunda multa e assim sucessivamente. Tá? E aí eu já deixo ele ciente. E mesmo assim, às vezes não resolve. Às vezes dilema, né? Às vezes eles ainda falam assim, pode multar. Tá? Manda multa que eu vou pagar. Que eu pago. Eu falo, beleza. Paga nada. Mas aí o reclamante ainda tá nervoso porque tá lá na situação, né? E tá com a barulheira toda ali. Porque não acaba, não cessa. Aí eu sempre oriento, chama a polícia aí que eu chamo daqui. Porque daí vocês reforçam. Isso, porque eu não posso ir lá e dar um chute, arrombar a porta do cara e ir lá baixar o som dele. Igual você fez, né? Exatamente. Então, podia, né? O síndico podia ter. Ó, o dilema do síndico, hora autoridade, hora empregado, né? Exatamente. Então podia. O síndico poderia, né, ter essa autoridade de meter o pé na porta, muitas vezes, para resolver a situação. Muitos moradores não têm essa noção que a nossa autoridade ela é muito limitada, né? A nossa autoridade está em simplesmente o quê? Notificar e multar, é o máximo que nós podemos fazer. E aí, se for um caso muito grave de conduta antissocial, aí vai para o crivo da Assembleia para saber se a Assembleia autoriza a abrir um processo. E que complicado nessa questão. Mas isso aí é bem... Né, requer várias etapas. Nossa, muito. Não é tão simples, né? As pessoas acham que o morador antissocial, vamos entrar com processo. Não é tão simples assim. Custa tempo e tem todo um processo certinho, um procedimento ali, né, para você conseguir fazer alguma coisa, assim, julgar aquilo, na verdade. Né? Se bem que alguns casos que tiveram aí recentemente na mídia, por exemplo, aquela senhora que agiu com racismo e tal, ali só pelo fato dela ter agredido, né, utilizando palavras racistas, até um influencer. Aí já entra na mídia, é uma questão mais... Eles conseguiram fazer a expulsão dela, né? Porque quando vai pra mídia, aí vira comoção social, e aí fica mais fácil. Exatamente. Agora, são problemas internos, né? E são muito pontuais. Como é que você vai fazer? É difícil, né?
Sim. Porque daí você gera uma comoção, que nem nesse caso, né, que vai pra mídia. Eles já fazem isso pra realmente trazer essa comoção. Isso. E todo mundo fala, não, ó, a gente tem que fazer alguma coisa. Vocês têm que agir. A justiça, né, nossos juízes aí, nossos promotores têm que fazer alguma coisa. A sociedade brasileira cobra eles nesse caso. Mas agora, quando você tá ali no condomínio, você e aí ele, 6 moradores, e um morador ali tá com essa situação toda. Você E os pega. moradores também têm que colaborar, gente. É o que eu falo, o morador não pode ser frouxo. Ele tem que ajudar o síndico. Porque não adianta jogar tudo nas costas do síndico. Aí o síndico chega no condomínio, igual aconteceu esses dias. Um caso aí. Quando os moradores lá, um condomínio grande, várias unidades. Olha, a gente precisa tirar o síndico, a gente precisa. Porque não tem condições, ele ofende os moradores, xinga os moradores, e xinga mesmo, assim, palavras assim, bizarras, assim, bem, bem mal educado. Resumindo, uma pessoa que não tem nenhum tipo de educação e respeito para ser um síndico ali, não tem porte, né, para ser síndico e qualquer outra coisa. Mas olha, imagine de, sei lá, 168 unidades. 26, 27, mais ou menos, ele teve problema. E ele ofendeu esses moradores, sabe? Ofendeu a mãe dos moradores. Imagine, olha o tipo de pessoa, né? Só que ninguém teve coragem de fazer um boletim de ocorrência. Ninguém nunca fez nada. Todos tinham medo Né? do síndico. E agora que conseguiram, né, tirar esse síndico, entrou outro síndico agora, o síndico que entrou, acho que com uns 2 meses aí de gestão, já também foi parar e ele foi parar na delegacia. Ele foi ofendido por esse ex-síndico, e aí ele foi lá, fez boletim de ocorrência e tá dando andamento. E ele falou pros moradores, e aí vocês? Vocês querem que eu resolva o problema? Vocês também têm que me ajudar. Se ele ofendeu vocês, se ele causou algo para vocês, vocês têm que procurar os direitos de vocês. Não adianta vocês virem me cobrar. Vocês têm que ir atrás. Porque daí fica difícil pro síndico agir, né, nesse caso. Como é que você os faz? Os moradores têm que ajudar o síndico, né? Tem que se ajudar para ajudar o síndico. Né? Porque, assim, o problema quando acontece no condomínio, ele não é só do síndico, ele é de todo mundo. Por mais que, vamos supor, um condomínio com 5 blocos, só tem um bloco ali sendo afetado, às vezes, por uma situação, mas é dentro do condomínio, né? E se agravar a situação pode sair daquele bloco, pode se espalhar para os demais. A gente tem, já vi casos, né? Em São José dos Pinhais tem um condomínio muito famoso, denominado como Condomínio da Morte, onde ele foi tomado pela facção criminosa. Então, como que é o nome? Denominado como Serra do Mar? Não. Serra do Mar. Mas o pessoal chama Condomínio da Morte. Agora o poder público já interferiu, fez ali uma separação, mas era um condomínio de vários blocos, né? Que foi aos poucos sendo tomado pelas facções criminosas ali, tráfico de drogas, prostituição e tudo. Então. Mas isso que dá você pegar uma sociedade ali que não tem uma cultura, que não tem, né, um direcionamento e colocar todo mundo para morar junto. Exatamente. Olha o que vira. Aí a gente volta naquela questão inicial, né? O que eu preciso saber antes de morar no condomínio? O que eu preciso saber antes de comprar um apartamento, né? Conheça seu vizinho. É importante conhecer seus vizinhos. Conhecer a questão estrutural do condomínio, para ver se não tem problemas graves, né? Se não vai vir despesas consideráveis aí para o futuro, para solucionar problemas estruturais e tal. Para que você não tenha surpresas negativas no médio, longo prazo. Né? Verificar a questão trabalhista, se está tudo ok, né? Principalmente condomínios clube, que tem bastante funcionários, né? Os condomínios clube aí geralmente estão gerando em torno de 20 a 30 funcionários. É bastante gente. E tem uns terceiros solidários aí, sempre dá demanda trabalhista, né? Porque qualquer coisinha o pessoal já está colocando na justiça. Mas assim, de tudo isso que você já passou, que você tem passado também, né? Que você adquiriu muita experiência graças a todas essas situações aí nos condomínios. Qual que foi o maior aprendizado, assim, que você teve até hoje, assim, que você usa ele para te guiar nesse caminho que você tá hoje de síndico profissional? O maior aprendizado que eu tive é que a gente está sempre tratando sobre pessoas. O condomínio é pessoas. É um organismo mutável ali,
de pessoas, né? Você tira a edificação, o concreto, o aço, ele não é nada, né? O que faz o condomínio mesmo são as pessoas. Então, o que eu aprendi nesses 8 anos aí atuando é que é fundamental a gente saber escutar as pessoas e saber como tratar as pessoas. Maravilha, perfeito. E qual que é a dica que você quer dar para os moradores, para quem mora em condomínio, para quem está aí pensando em morar em condomínio? Qual que é a dica que você dá hoje, assim, que serve para você, assim, que você gostaria que todos soubessem? A dica que eu dou é assim, tenha mais união uns com os outros, porque é como eu comentei, né? Estamos todos no mesmo barco, tá? Eu acho que a ideia principal do condomínio é você ter mais segurança, você ter mais comodidade, você ter mais harmonia e ter paz e sossego, porque é a nossa casa, né? E isso vai fazer com que, sim, você tenha que abrir mãos de algumas liberdades. Mas no final, todo o bônus ele compensa esse tipo de ônus, né? Porque você vai ter ali o seu imóvel valorizado, você vai estar morando num lugar bacana, respeitado, um condomínio com um bom nome. Vai ter paz, sossego, Vai ter paz, né, tá sossego. tudo ali alinhado ali. Exatamente. Vai ter a sua família ali tranquila, né? Isso. Isso é importantíssimo, né? E maravilhoso. procurar saber, né, como de fato é morar em condomínio, porque você vai ter que praticar muita empatia. Com certeza. Muita empatia. Mas que bom, a gente tem que praticar mesmo, porque, infelizmente, né, hoje o mundo, depois da pandemia, parece que tudo mudou muito e espero que a gente consiga retornar um pouco para o que a gente tinha de melhor, que era a convivência, né, em sociedade, esse papo todo com as pessoas no dia a dia. Isso faz muita falta hoje, as pessoas fecharam muito. Espero que a gente consiga, mas assim, na pandemia a gente teve casos bacanas, assim, de solidariedade, né? Por exemplo, tinha pessoas que não podiam sair de casa, o pessoal mais idoso, daí a galera mais jovem ajudava, né? Ah, eu preciso ir na padaria e tal, mas eu não posso sair, tenho risco, né? Ah, deixa que eu vou lá, compro. Eu fiz muito isso também, né? De pagar a conta, às vezes tinha que ir na lotérica e tal. Aí eu fazia muito isso, ir na padaria, buscar pão, deixava na porta, ó, tá aqui e tal. Nossa, aí, trouxe realmente, despertou, nas pessoas que são boas, sim, despertou mais bondade. Nas pessoas, né, que são boas, o amor se sobrepôs. Agora, algumas... Mas a galera que é mais egoísta, tipo, teve muita gente que passou a trabalhar home office, né? Aí o outro vizinho tava tocando obra lá o dia inteiro. Então, tinha muita galera que não tinha essa noção. Pô. Infelizmente, temos de tudo nesse mundo e temos que lidar com todos, né? Não tem muito o que fazer. Rafael, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso segundo episódio. Você está inaugurando aqui o nosso podcast e isso é muito legal. Fico muito feliz que você é uma pessoa, para mim, você é uma pessoa assim que... Você é o ideal de síndico, né? O síndico 5 estrelas nosso. E eu quero agradecer e gostaria que todo mundo vá lá, gente, lá no nosso canal, se inscreva no YouTube, siga-nos nas redes sociais. O Rafael vai deixar um checklist lá, eu vou colocar lá para todo mundo, tá? Para vocês entenderem a questão lá quando você for comprar um imóvel em condomínio. A gente vai te dar essas dicas e o Rafael, como expert nessas questões, vai deixar lá um checklist para você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada, Rafael. Valeu. Até a próxima. Até, galera.